Olá, hoje eu vou falar sobre o último capítulo de Eclesiastes, que é Eclesiastes 12. E ele fala sobre a velhice. Confesso de antemão que falar sobre este capítulo para mim, ele não vai ser muito fácil. Eu tenho 2 dias que eu estou preparando essas mensagens, que eu estou lendo, meditando. Tive momentos que eu tive que parar para chorar, para poder, não sei. Esta parte de Eclesiastes para mim, ela foi a que mais deixou um registro na minha vida. Acho que pela situação atual que nós estamos vivendo no país, acho que pela situação pessoal em que eu vivo na minha vida e na minha casa. Mas esse capítulo, ele, para mim, eu espero que vocês tenham um bom entendimento e consigam captar aquilo que eu gostaria de transmitir a vocês, e que Deus fale ao coração de cada um, assim como Ele falou comigo neste Eclesiastes 12, que fala sobre a velhice. Inicia dizendo: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora forte, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se esquecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem. No dia em que não puderes falar em voz alta, te levantares a voz às aves, e toda a harmonia, filhas da música, te diminuírem. Como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o corpo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Bem, depois de vir seguindo a leitura de Eclesiastes e deparar com Eclesiastes 12, Salomão, ele inicia advertindo ao homem a observar e ao cumprir os mandamentos e as exigências do Senhor Deus nos seus melhores anos de vida, que são os anos de sua mocidade, os anos de sua contemplação. Pois se o homem tiver uma mocidade firmada, alicerçada aos pés do Senhor, ele terá sabedoria e uma força emocional e espiritual suficiente que o ajudarão a passar e a enfrentar com força e confiança em Deus as advertências que virão com as características e as necessidades próprias do envelhecer. Assim, o homem terá uma velhice, dias de descanso financeiro, emocional e uma vida espiritual saudável, porque ele observou as palavras de Deus. Os seus dias serão de contentamento e contemplação a Deus, pelas maravilhas que ele fez e continua fazendo em sua vida, porque ele saberá na velhice
e que na velhice é a confiança em Deus que, primeiro, o ajudará a se manter firme nos dias que as forças de suas pernas e de seus braços não são mais suficientes para o manter de pé e fazer com que ele consiga proteger a si mesmo. A segunda coisa é que Deus o satisfará quando em sua boca não houver mais dentes capazes de mastigar e ele depender do auxílio de alguém para triturar ou diluir o seu alimento, para com ele poder se alimentar. Terceiro fato, que é quando a sua voz não terá mais força para entoar cantos ou divulgar os feitos do Senhor, ou pedirem por ajuda a alguém ou um socorro a outra pessoa. E Deus, ele ouvirá o sussurro do seu coração. A quarta coisa que fica aqui ensinado é que na velhice a visão vai ficar turva e ele não conseguirá mais enxergar direito, nem para ler a palavra do Senhor. Ele terá condições para isso. Então, se ele tiver observado na sua mocidade, na sua juventude, a palavra do Senhor, na sua velhice, ele poderá recordar em sua memória as mensagens que foram aprendidas outrora. O quinto ensinamento que ele deixa é que quando a velhice chegar, ele perceberá a sua vulnerabilidade, as investidas e as más ações dos mais jovens, porque Deus o socorrerá com braço forte e poderoso, porque o mais jovem aqui estará como ele em posição de mais alto, porque na velhice a maioria das pessoas elas ficam assentadas, porque elas já não têm força para as suas pernas manterem de pé, nem os seus braços manterem sustentado. Então, o jovem que chegar perto dele para conversar, independente do seu porte, ele será mais forte do que ele pode sustentar. E a sexta coisa que fica ensinado é que quando ele perder a vontade de comer e o prazer de se alimentar, Deus é o único que manterá viva a esperança dele pelo amanhã, por ver o dia novo raiar, um dia em que, com certeza, do lado de fora já haverá pessoas esperando para prantearem o seu momento. E quando, enfim, fala sobre se romper o fio de prata, se despedaçar o copo de ouro, e se quebrar o cântaro junto à fonte, e se desfizer a roda junto ao poço, ele está falando do último suspiro de vida que é dado por Deus, pelo homem. O último suspiro que o homem tiver e esvair de si. Deus é aquele que o acolherá em seus braços fortes e amoroso, para junto dele estar por toda a eternidade. Isso se ele observou as palavras do Senhor, guardou no seu coração e o colocou em prática. E a última, até que finalmente o seu corpo volte ao pó da terra e o espírito volte a Deus que o deu. Momento em que se consuma tudo o que o homem foi e deixou agora de ser. E o seu espírito, a sua alma, receberá como retribuição aquilo que ele deve colher, se é as misericórdias do Senhor e viver uma vida eterna com Deus, ou se é um julgamento do Senhor e perecer a eternidade no lago de fogo e enxofre. Momento em que a morte realmente já se consumou
e se procedeu todo o evento fúnebre e até mesmo o desfazimento, a decomposição do corpo como era que Deus o deu, quando ele voltará ao pó da terra. E voltando a ler, a conclusão de Eclesiastes 2 diz: o pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados às sentenças coligadas, ou seja, sentenças que foram coletadas, reunidas, agrupadas e concluídas, dada pelo único pastor, que é Deus. Demais, filho meu, atenta, não há limite para se fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os teus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer o juízo, todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Aqui, Eclesiastes 12 encerra, afirmando que Salomão, com toda a sua sabedoria, ele procurou deixar registrado diversas mensagens e significados e advertências ao homem sobre a importância de andar segundo os mandamentos, os princípios, os preceitos decretados pelo Senhor Deus. Que a observância desses ensinamentos divinos é a única solução para o homem, para que ele viva seus dias em paz, com saúde e cercado das misericórdias do Senhor. Salomão procurou escrever esses conselhos e advertências com um palavreado muito simples, de uma forma de fácil entendimento a qualquer pessoa que o lê. No entanto, essas palavras, escritas em forma de corrente, numa forma cadente de raciocínio, elas são capazes de fixarem a transmissão de todo o conceito e conhecimento e sabedoria reunida pelo homem. Aqueles que a lerem e colocarem em prática o seu entendimento. Mas tudo isso porque essas mensagens foram transmitidas pelo próprio Deus a Salomão. E todo o ensinamento tem uma mensagem única: que o temor a Deus sobre todas as coisas, o guardar no coração e colocar em prática toda a palavra do Senhor deixada aos homens, é a sua observância que será o referencial no julgamento do homem, para onde é que ele passará a sua vida eterna. Este capítulo, para mim, ele é muito significativo e ele é muito pesado, porque principalmente esses dias eu tenho visto que a situação, eu ainda nem cheguei, vamos assim dizer, na velhice propriamente dita, porque hoje eu estou com 55 anos, dia 4 de junho eu vou fazer 56, e eu já percebo que as minhas pernas, elas já não têm essa força, e os meus braços, eu já percebo que tem vezes que o pequeno, para mim, já é forte o suficiente, ele já tem estrutura e condições para, às vezes, me derrubar. Eu percebo que eu olho os dias e vejo que cada dia menos força há no corpo. O conhecimento e a sabedoria do Senhor,
ela tem aumentado, dado as leituras, dado ao estudo que eu tenho feito da palavra do Senhor. E é este conhecimento que é o que tem fortalecido, segurado e mantido de pé. É a confiança no Senhor, de que Ele escuta as nossas orações quando a gente perde a voz e fica sem palavras para dizer. Eu descobri que a velhice também ela não é nem sempre na idade, é um estado de espírito. E aqui mostra que o espírito renovado a cada manhã, ele só é renovado no Senhor. Então, esse capítulo para mim, ele foi muito importante e me fez lembrar e repensar como é que eu tenho vivido a minha vida para o dia em que esse fio de prata se romper, que é o fio que nos leva, que nos liga a vida com Deus, o dia que o meu copo de ouro se quebrar, o dia que o cântaro junto à fonte ele se desfizer junto à roda do poço. O que eu tenho semeado, o que é que eu tenho prestado para poder eu ter naquele momento em que Deus recolherá as minhas obras. Eu confesso que esse capítulo para mim foi difícil pelo emocional, mas a conclusão de tudo é que Deus deu a oportunidade de ainda poder ouvir essas mensagens. Assim como Ele me deu, Ele está dando a você. O pregador Salomão, ele escreveu e relatou aqui justamente as palavras que Deus ditou para ele, o único pastor, o verdadeiro e santo pastor. E todos nós, se fizermos aquilo que nós temos ouvido, andarmos em temor ao Senhor, guardando os nossos pés, segundo os mandamentos que Ele estabeleceu, Deus nos tratará com bênção e misericórdia. O juízo dele sobre as nossas obras, elas verão tudo aquilo que fizemos às claras e no escondido. E que espero que as nossas obras, elas tragam reflexos de boas obras e que jamais sejam más. Porque as boas obras, elas nos garantirão a oportunidade de estarmos do lado do Pai. Enquanto as más obras, infelizmente, farão com que a pessoa que não for aprovada, esta experimente a tristeza da condenação eterna. Eu espero que Eclesiastes tenha falado ao seu coração, que essa mensagem ela possa ser refletida por você, assim como eu refleti sobre ela. E a próxima mensagem que eu vou gravar será uma conclusão geral do livro de Eclesiastes. E eu espero que ela ajude a recordar, relembrar e revivermos todos os ensinamentos que o Senhor nos deixou. Espero que você tenha um final de dia abençoado e que as misericórdias do Senhor sejam sobre a sua vida. Não se esqueça, entre no YouTube, faça sua inscrição no meu canal. O meu canal é Miriam Araújo. Deus cuida de mim. Amém?